Eu, Luciano Saldanha Coelho, minha formação ela foi em Direito. Eu trabalho como advogado, minha formação foi em Direito, mas eu sempre gostei de filosofia. A filosofia sempre foi um aspecto não só de estudos, mas de curiosidade. Então eu sempre gostei de ir a palestras, ir a eventos, simpósios. Isso fez com que houvesse uma fusão dentro do meu campo de estudo, que foi o direito e a filosofia. Então, claro que esse meu interesse era puramente na filosofia, no entanto, quando eu começo a estudar, me formar e depois dar aula, eu comecei a, vamos dizer assim, explorar o aspecto da filosofia dentro do direito. Não só a filosofia do direito, mas a filosofia olhando para o direito e também o direito olhando para a filosofia. Uma coisa assim que eu queria sair, eu sempre gostei muito de estudar não só a parte dogmática do direito, como aquele aspecto de questionamento, aquele aspecto que coloca sempre o ponto de interrogação nas questões fundamentais do direito, e aí a gente já está nesse aspecto da filosofia do direito. E aí eu me especializei, eu fui professor muito tempo de filosofia do direito e dentro também da filosofia do direito, ética e teoria da justiça. Então, vamos dizer assim, esse foi o meu resumo, vamos dizer assim, na academia. Eu também me especializei na parte de criminologia, na parte de direito penal, processo penal e criminologia. E, claro, quando você tem uma formação filosófica, quando você está imerso dentro do âmbito filosófico, isso ajuda, porque isso vai te dar uma unidade, uma visão unitária sobre todas aquelas disciplinas que você estuda, no caso aí que eu estudei. E, aliás, continuo estudando, né? A gente nunca para. Então, vamos dizer assim, esse foi foram os dois pilares da minha formação na academia. Então, na academia, né, na faculdade, quando eu dei aula. E tive também um aspecto de aula, que eu dei aula também, não só em faculdade, como eu também dei aula em colégio. Eu dei aula num colégio chamado Padre Antônio Vieira. Hoje, esse colégio já não mais existe. Então, eu dava aula de noções de direito. E o que a filosofia me ajudou numa matéria que é de noções de direito para, vamos dizer assim, uma garotada que tinha 15 anos. Porque é muito difícil você chegar para essa garotada de 15 anos e começar a falar sobre normas jurídicas, sobre questões ligadas ao direito, porque às vezes é uma matéria um pouco abstrata para eles. Então você tem que trabalhar muito com exemplos. E às vezes o exemplo ele tira um pouco da questão conceitual. Então, o que eu fiz? A partir da minha visão filosófica, dentro das minhas aulas de filosofia do direito, eu peguei um aspecto que era o do Estado de Direito. Então, o Estado de Direito, que é um dos temas fundamentais de filosofia do direito, né, eu introduzi a maneira de explicar o direito a partir do aspecto jurídico do Estado. E aí a coisa foi ótima, porque eles se interessaram muito, né, aí você consegue trabalhar também o aspecto político, né, direito, política, sobre uma visão filosófica. Então, essa é um pouquinho, eu comecei falando sobre a minha formação e agora sobre a minha parte como professor. Então, também dei aula de processo penal. Mas aí o processo penal está dentro, né, da dogmática.
Então, na parte dogmática, processo penal, e na parte filosófica, filosofia do direito, ética e teoria da justiça. Então, vamos dizer assim, na minha formação, como professor, esse é o resumo da ópera. Eu comecei, como eu disse, eu sempre gostei de ir a eventos com temas filosóficos, sobre filosofia. E então eu frequentava a Academia de Filosofia, né, como ouvinte, né, e depois eu comecei a fazer amizade, eu conheci o presidente à época, né, o professor Moderno, e ele me chamou para fazer também palestras aqui, participar de eventos, e aí, em algum momento, ele me chamou, né, para ser membro da academia, e aí, para mim, foi uma honra, né? Aí eu fui eleito aí fiz muitos amigos, né, aqui na Academia de Filosofia, né? Então, para mim aí virou uma família, né? Virou uma família. Tanto que eu sou grande amigo de um dos acadêmicos, Carlos Nejar, que foi o acadêmico que fez o discurso de recepção, né? Ele que fez o discurso de recepção, foi uma honra para mim. E até hoje eu conheci ele aqui e até hoje é meu grande amigo. Almoço com ele toda semana. Então é uma coisa muito bom. Você abrir um grupo de amigos assim, né? E de nível, né? Só fera, só pessoas incríveis. Então foi isso. Eu comecei participando muito de vários eventos aqui, né? E aí, eu lembro que uma vez eu conheci o Dom Rafael Cifuentes aqui, que também, né, era acadêmico, e fiquei impressionado com o raciocínio dele. Que pessoa foi. Sempre tem. Se eu começar a enumerar, eu não né, também o Dória, grande amigo também, Francisco Antônio Dória, que também é espetacular, também um grande amigo, e vai. Eu só posso agradecer aí, né, tenho que agradecer a Deus, né, porque às vezes você vê que ele une pessoas assim que se não fosse por aqui, eu não conheceria. O primeiro de todos é a professora Maria Beltrão, né, que grande amiga minha. A gente fez, ela, o Nejar, né, o Dória, nós fizemos um grupo, né, um grupo realmente muito forte. E foi muito bom, a ponto, né, até depois a minha amizade com a professora Maria Beltrão foi tão grande, né, nós somos tão amigos que eu conheci a filha dela e casei com a filha dela. Então foi uma coisa assim, você vê como é que a coisa foi né, era familiar, né? Então ela foi, né, uma grande amiga. Então, uma amiga do coração. O Nejar também grande amigo dela. Aliás, ele que me apresentou para ela. Ali eu já conhecia aqui ela, mas quem fez a aproximação mesmo de amizade foi o Nejar, que é grande amigo dela também. Então aí a gente, não só os eventos aqui, depois a gente começou a ir outros eventos, a gente ia almoçar juntos, então foi uma coisa maravilhosa. Também, Renato Moraes, também um grande amigo, conheci pelo Dom Rafael Cifuentes. O Dom Rafael falou, olha, Luciano, poxa, eu vou te apresentar para uma pessoa maravilhosa, e isso já tem aí, deve ter já aí uns 15 anos. Aí ele me apresentou para o professor Renato, e Renato também, grande amigo, estamos aí sempre juntos, e isso aí, você vê, a gente vai começando a falar, né, e minha formação é Direito, né? Direito, e eu fiz mestrado em processo penal e criminologia, né? O mestrado. Não fiz doutorado,
né? Ainda, né? Isso sempre é uma... Ainda não, mas é isso, essa é a minha formação. Eu tenho, toda a minha quando comecei a estudar filosofia, eu sempre gostei muito dos autores espanhóis, né? Então, na Escola de Madrid, né, vamos dizer assim, foi uma que me cativou. Li muito nesse aspecto, li muito e continuo lendo Ortega y Gasset, Julián Marías, Zubiri, o Zaragoeta. Então eu sempre gostei muito dos filósofos espanhóis. Então, vamos dizer assim, se eu fosse me filiar a uma escola, seria desses espanhóis. No Brasil, aí eu tenho, isso eu falei fora, tá? Dentro dos autores brasileiros, né, eu tenho um que é especial, que é o professor Miguel Reale. Então, o professor Miguel Reale, ele era professor de filosofia e também de filosofia do direito. Ele tinha e por isso dava a ele uma visão sobre outras questões. Ele escrevia sobre política, ele escrevia sobre ética e moral. Então, mas como eu estudei ele na faculdade, na parte de direito, uma disciplina, que ele tem um livro só sobre, são as aulas dele sobre direito, né? Lições de direito. Então, e aquilo me abriu a porta para outras obras dele. Ele tem também livro sobre filosofia, livro sobre filosofia do direito. Então, dentro da nossa, vamos dizer assim, dos autores brasileiros, o Miguel Reale foi um dos que mais me marcou em relação a isso. Tem outros tantos que eu gosto, mas eu vou escolher ele como o meu, vamos dizer assim, o meu orientador em relação a isso. Também tem outros autores que eu gosto muito, na filosofia também, o Eric Voegelin, que é um craque. Em história da filosofia, o Copleston, que é Frederick Copleston, que é também excepcional. Mas, vamos dizer assim, aí eu já vou comentar, né, filósofos que eu gosto, mas eu acho que a gente pode ficar dentro desses dois pilares aí, que foram os que, vamos dizer assim, que eu tive uma formação aí, mas aqueles que me cativaram, como eu digo. O meu pai, vamos dizer assim, foi o meu pai e a minha mãe foram os meus exemplos de estudo e de interesse, não só pela literatura, como pela arte, né, e pela vida, vamos dizer assim, cultural no âmbito mais geral. Meu pai, ele era o mais velho ele teve dois irmãos, três irmãos, uma faleceu, então ele era o mais velho dos três, na geral. Então eram quatro, ele mais três, uma faleceu. Aí ficaram os três, ele era o mais velho. E ele, vamos dizer assim, se sentia muito responsável, né, porque a minha avó ficou viúva com 22 anos. 22, 23 anos, Então foi uma coisa assim, muito... E ela não se casou depois. E então ele meio que ele cuidava muito também dos irmãos, ele era, né, vamos dizer assim, o mais velho acaba tendo uma responsabilidade maior, pelo menos no caso dele, sim. E ele, então, ele sempre gostou de literatura, e começou a escrever. O meu primeiro livro dele foi aos 16 anos, né? E ele fundou uma revista chamada Revista Branca, que era em homenagem ao Marcel Proust, e ele criou na Revista Branca uma revista literária, também com esse nome, Revista Branca, ou seja, era não só o nome da editora, como também o nome da revista literária. E essa revista literária, ela teve uma duração de 10 anos, foi mais ou menos nos anos 50, mais ou menos, 50 e poucos a 60 e poucos, mais ou menos isso. Posso estar errando aí, de repente, um pouco menos. E foi, então, essas revistas, esses fascículos,
da Revista Branca, são um corte de 10 anos na história da literatura brasileira, né? Aliás, uma a herança que ele me deixou, ou seja, a herança material, foram exatamente essas revistas, né? Esses livros, porque eram livros, né? Mudava, às vezes ficava mais fininha, a revista mais fininha, mas depois ele encadernou, ficaram livros. Então é interessante, porque você tem, para conhecer, você pode conhecer nesses 10 anos a literatura brasileira só lendo essa revista. Esses cadernos, essas revistas da editora Revista Branca. Então ele escreveu, então ele era um contista, né? Ele escreveu alguns livros de contos, escreveu um romance, e ele em algum momento, e ele começou cedo, né? Com 30 e poucos anos ele foi para a política. E ele foi eleito deputado, vereador, depois foi o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro pelo PTB, e seria o candidato ao governo. Só que existiu ali, em 64, o golpe militar, e ele foi preso uma vez, né, soltado, depois foi preso a segunda vez. Aí soltaram, ele falou, e ele tinha um problema de úlcera. E ele falou, eu não vou ficar aqui mais não, vou me prender daqui a pouco e vou me matar. Aí, claro, só botar ele preso, não sei tratar, não precisa matar, é uma outra forma, né? Ele falou, ele foi para o exílio, foi para o Uruguai, e aí ficou no Uruguai lá mais ou menos um ano, depois voltou. Quando a coisa acalmou, quando a poeira abaixou, ele voltou para o Brasil. E aí ele trabalhou, ele tinha uma empresa de propaganda, a Promopan, tinha um sócio, e começou a trabalhar em 82, quando voltou a primeira eleição, né, depois da redemocratização, em 1982, ele se candidatou, não ganhou, porque essa mudança na política de 64 a 82 mudou completamente o perfil da política brasileira. E ele não mais conseguiu fazer a mesma política que ele fazia antes, né? Mas foi uma coisa muito... Aí o que eu sempre... Ele faleceu, né? Já tem algum tempo, já tem quase... já tem 20 anos. E o que aconteceu? Ele escreveu um diário, chamava O Candidato, o Diário de uma Campanha Política. Isso foi muito interessante, porque apesar dele ter perdido a eleição, ele fez esse livro, né, que não era somente um diário, ele era um diário da campanha política, mas ele também era uma autobiografia dele. Então, o que ele fazia? Ele escrevia o diário da campanha e ele se lembrava também de aspectos da vida. E ele foi contando a vida dele nesse diário. É como se o diário da campanha fosse uma justificativa, somente um recurso para ele fazer a sua autobiografia. Então, eu tive a possibilidade de ler, eu tenho a possibilidade, porque isso é um livro que eu sempre recorro e sempre releio, né, de ler a vida do meu pai. Que tem a memória, ela fraqueja, né, ela enfraquece, você esquece, e aí? Se você não tiver um gancho, você às vezes realmente esquece para sempre determinadas coisas, né? Especialmente nomes, né? Não só, às vezes você lembra do fato, mas não lembra as pessoas que estavam na história. Então, ele escreveu esse livro. E ele era um grande aficionado pelo Michel Proust. Então, eu vejo que tem ali naquela obra, nesse livro, algo do Proust. Que sempre, o quê? É o diário que leva ele a refletir, a pensar novamente na sua vida, em toda a sua vida. Então, ele escreve sobre fatos que ocorreram ali em 82, mas ele vai explorar também todo o aspecto da vida dele, a infância dele, como foi,
a adolescência dele. Né? Então, ele contou nesse livro, isso ele já tinha me contado, só que eu tinha esquecido. Ele contava que a minha avó, a Dalva, eu chamava ela de Dadá, que era o apelido dela. Então, ela, nos finais de semana, eles iam com um grupo de amigos para fazer lanches, né? E um deles, né, que era a pessoa que organizava isso, que era o Heitor Villa-Lobos. Então, minha avó era muito amiga da irmã dele, né? E então eles iam no final de semana, pegavam um carro, né, eles iam andando, sem destino. Aí, às vezes o Villa-Lobos achava um lugar bonito, parava, eles ficavam ali andando, ele compunha ali, escrevia as músicas todas. Então, você vê que são coisas assim que enriquecem muito, né, quando você tem algo escrito. Então, eu vou dizer o seguinte, que essa parte da política, então, fez com que esse livro saísse, e esse livro é um companheiro. Eu não tenho mais meu pai para me lembrar das coisas, mas eu tenho aquele livro que me lembra muito. Então, o meu pai, e nesse aspecto, ele também, ele sempre sempre me incentivou a leitura, papos, né? Eu tive muitas conversas, batia muitos papos com ele sobre tudo. E ele era claro que ele gostava de política, ele foi político, isso, mas a menina dos olhos dele sempre foi a literatura. Então, a literatura era... Por exemplo, eu ainda não tive, eu ainda não li Proust. Eu tenho lá a obra completa, ele está me aguardando a leitura. Eu tentei ler e tive falei, não quero ler agora. Alguma coisa me falou, agora não, ainda não. E aí eu entendi, porque veio depois um livro do Joseph Zapsky chamado Proust contra a Degradação. Foi um livro que saiu há pouco tempo atrás, que na verdade é um livro pequenininho, um opúsculo, né, que são as palestras do Zapsky, quando ele foi preso na Segunda Guerra Mundial. Ele era polonês, né? Então ele foi preso, os russos capturaram o grupo deles e eles ficaram presos num lugar, e eles trabalhavam o dia inteiro, né, nessa prisão, e à noite eles não tinham nada o que fazer. Então o que eles combinaram? Cada um fala dos assuntos que gosta e que sabe. E esse Zapsky, ele era um grande também aficionado por Proust. E aí ele deu aulas, né, palestras na prisão ali, nesse campo, né, de presos, e ele escreveu, fazia anotações, e depois conseguiram, né, ele conseguiu guardar isso, e foi lançada, essas palestras foram lançadas em livro, e foi há pouco tempo, há uns 4, 5 anos, foi lançado aqui no Brasil, eu li, e ele faz uma interpretação maravilhosa de Proust. Ele explica porque aquela leitura que aparentemente é cansativa, ela tem um objetivo, né? O Proust ele criou uma nova maneira de você analisar e pensar, né? Então, quando eu li isso, aquilo abriu, né? Abriu as minhas, vamos dizer assim, os meus olhos interiores, né? Eu comecei a ali entender um pouco do Proust, né, para a leitura. Só que eu ainda não comecei porque eu tenho um outro autor que eu adoro, que é o James Joyce, né? E o James Joyce, muito mais até, eu acho, muito mais difícil do que o Proust, mas o James Joyce eu sempre gostei, eu li desde adolescente. Então, e aí eu tenho um grupo, né, de amigos que nós sempre lemos o Joyce, o Ulisses, né? A gente vai pesquisando, vamos lendo aos pouquinhos, não sei o quê. Então, aí eu falei, olha, quando eu acabar de ler o Joyce, aí eu vou começar a ler, né, o Proust. Então, meu pai, para fechar a minha fala em relação a isso, então meu pai sempre foi um grande incentivador, da leitura e, obviamente, da escrita. Por quê? Porque a leitura, em algum momento, eu fiquei com vontade de escrever, de começar a escrever histórias, romances.
Então, isso é um dos meus hobbies, né? Eu escrevo, ainda não publiquei nenhum romance, né? Mas eu estou escrevendo e adoro pesquisar. Para mim, a pesquisa é ótima, porque aí você começa a escrever. Como eu gosto de ler, aí eu leio e falo, não, isso aqui não está legal não. Porque eu viro um leitor, mas se eu viro um leitor e meu próprio crítico. Falei, não está aqui bom não, aí eu começo. Mas isso aí, na verdade, é um hobby, né? Quando você não precisa escrever e escreve por prazer, né, vira um hobby, né? Uma prática que você não consegue não fazer, né? E você faz para você, não para os outros. Agora, eu parei de dar aula, eu estou com 55 anos, eu parei de dar aula quando eu tinha 42 anos. Né? Eu comecei a dar aula com 20 e poucos, né? Então dei mais ou menos 20 anos de aula, né, na faculdade, né, essas matérias que eu mencionei, e aos 42 eu parei. Né? Por quê? Porque eu comecei, tem uma coisa, quando você começa a ter esse aspecto de leitura, de estudo, de escrever, aquilo ocupa um tempo, né, na tua vida. Com aula, a aula ocupava todos os meus tempos que eu queria fazer isso. E então era ler, escrever e o tripé viajar. Né? Eu acho a viagem, para mim, é uma coisa que você tem a viagem interna, né? Todas essas coisas, e tem a viagem externa, que também é uma forma de você viajar internamente. Quando você vai, você planeja uma viagem, você viaja e depois você relembra a viagem. Então você viaja de diversas formas. Então eu sempre gostei de conhecer culturas diferentes, eu sempre gostei de sair um pouco da minha rotina. Né? Então a aula, e eu sou Caxias, então quando eu dou aula. Aí você dá aula, eu não quero faltar, corrigir prova, fazer prova, corrigir prova. Então, aí eu falei o seguinte, não, agora eu vou querer parar, quando eu quiser voltar, eu volto. Só que até hoje eu ainda não tive vontade de voltar. Faço palestras, né? Me chamam para fazer palestras, e isso não tem problema. Mas a aula, ela acaba colocando, vamos dizer assim, você num tipo de estrutura que você fecha vamos dizer assim, a tua agenda. Eu tenho poucas publicações, tá? Normalmente quando sou chamado para alguma revista em direito, tá? Em direito. E então eu escrevi um artigo sobre a questão do poder de punir, né? A ligação com o aspecto do excesso do poder punitivo, de como o poder punitivo é exercido e é exercido de maneira excessiva, né? Pegando um aspecto ligado ao autoritarismo. Né? Então, é claro que tem dentro desse aspecto uma visão filosófica sobre aquilo. Você entrar dentro, buscar dentro do conceito de poder, né, aquilo que mais representa a realidade. Né? Ou seja, o poder ele é exercido quando você fala no direito, não, você tem uma lei, você vai aplicar a lei. É claro que você vai exercer o poder, você tem o Estado, a soberania, o poder estatal, né, o poder punitivo, né, o poder de acusar, o poder de punir, e muitas vezes o tema do excesso ele não é discutido. Porque o excesso ele pode ser visto, e normalmente ele é visto como o aspecto da ilegalidade. Ou seja, você ultrapassou o poder, né, legal e passou para o ilegal. No entanto, você também tem uma outra visão que vê o excesso no próprio exercício do poder. E isso não significa que seja ele ilegal. Né? Por quê? Porque você pode ter um excesso, né, por uma coisa ligada ao próprio ser humano. O ser humano ele se excede, ele nunca faz as coisas de maneira perfeita. Ele sempre vai ter algum problema ali no errar, né? No praticar algo. Né? Isso é latente, isso é possível e isso ocorre. Todo o processo penal está em cima disso.
né? Você tem uma sentença, você tem recurso. O recurso ele só existe por quê? Porque você tem a possibilidade de erro. E quando você vai, o erro está exatamente ligado a esse aspecto. Mas eu não escrevo muitos artigos. Depois que vamos dizer assim, as coisas que eu gosto de escrever estão mais ligadas a projetos. Por exemplo, nesse aspecto eu tenho um projeto de escrever um livro, aliás, já escrevi parte dele, sobre o poder, né? E aí dentro do poder, né, poder e violência. Então dentro desse tema tem vários, vamos dizer assim, né, vários subtemas que me atraem. A parte do Estado de Direito também é outro. Eu tenho um livro já escrito sobre Estado de Direito, ainda não publiquei, mas examinando aí a questão do constitucionalismo, da democracia, né, da república, vamos dizer assim, né, os aspectos do Estado de Direito. Então, são esses temas que eu gosto de trabalhar, mas eu não tenho aquela coisa, como eu já não estou dando aula, eu não tenho aquela obrigação de ter que escrever isso, aquilo, né? Então, eu sou advogado, então o profissional liberal, né, ele me dá a parte da advocacia, ela me dá vamos dizer assim, ela me tira o tempo para fazer, vamos dizer assim, dar artigos, essas coisas ligadas, né, à academia. Quando você está na academia, não, isso é natural que venha, você acaba fazendo, estudando. Tanto que eu ainda não comecei a fazer o meu doutorado, porque não dá tempo, não tenho tempo. Olha, o que sempre me marcou em relação à filosofia foram os encontros e reuniões que eu faço, né? Agora um pouco menos, mas de uma época que a gente sempre, eu chamava um grupo de amigos e cada um ia falando, né? Fazia tipo um curso, né? Fechado. Então, na filosofia isso era muito interessante, porque a gente estudou muita parte da filosofia antiga, né? Então, o que nós temos aí em relação a esse tema da filosofia antiga? Exatamente você pegar, né, o mecanismo filosófico, né, lá, e você não ver somente, porque na filosofia antiga todos os tempos, eles não tinham a divisão, né, política, direito, moral. Era tudo junto, né? Por exemplo, na Grécia você não tinha essa divisão. Então, aí, o que eu comecei a perceber? Que você tinha um aspecto jurídico em todas as dimensões. É como se... Porque hoje a gente olha o direito, o aspecto jurídico está aqui. Tem os outros, mas o direito está aqui. Aí eu comecei a ver que não, que o aspecto jurídico ele estava em tudo. Ou seja, era como se a filosofia jurídica precedesse a própria filosofia. Aquilo dali me deu, eu falei, poxa, isso aqui é um tema que eu quero abordar, né? E aí eu comecei a estudar esse aspecto. Por exemplo, Grécia. Vamos lá, literatura. Grécia, vamos lá, literatura. Tragédias. Né? As tragédias, elas têm, vamos dizer assim, algumas tragédias são professoras do direito. Né? Você pega a Orestia, né? Oresteia de Ésquilo, ali você tem, né? Ali é um ensinamento, ali é o surgimento do primeiro tribunal, o Areópago. Então, é ali que surge, né, a passagem daquela visão da retribuição, do olho por olho, dente por dente, né, para o julgamento propriamente dito. Né, para juízes julgando um determinado fato. Então, ali você tem a Eumênides, que é a última tragédia dessa trilogia, em que você tem o julgamento de Orestes, ou seja, julgamento. Você tem outra tragédia, Sófocles, Antígona. Você vai ver o quê? O tema da lei natural. A questão, aquilo que o poder
o poder político, né, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, porque você tem leis eternas e não escritas que limitam a ação dos governantes. Então, filosofia. Filosofia, como é que a gente pode ver esse aspecto jurídico dentro da filosofia? Sócrates, o que aconteceu com Sócrates? Né? Foi acusado, né? Foi condenado, né? Teve uma pena, teve que beber cicuta, morreu, ele não quis fugir, né? Então você tem um aspecto jurídico também nesse, vamos dizer assim, no berço ali da nossa filosofia. Posso ir além também, na religião. Vamos dizer, a religião, né, cristã, você tem o quê? O julgamento de quem? De Cristo. Ou seja, é o jurídico. Podemos dar um outro passo dentro da própria religião, né? Como é que termina a nossa história, a nossa realidade aqui? Com o julgamento, o juízo final. Então, se a gente for reparar, o jurídico, ele permeia toda essa realidade. Seja a realidade social, seja a realidade, né, transcendente, né? Então, esse tema foi um tema que sempre, né, que me chamou a atenção. E é um tema que eu tenho me debruçado, né? Tenho escrito várias coisas. Eu gostaria de escrever até um livro sobre isso, né? Mas, como a gente sempre fala, eu tenho que ter uma organização também para fazer isso. Mas é esse ponto aí que eu poderia responder a essa sua pergunta. A Academia Brasileira de Filosofia, para mim, ela é única. O que o professor Edgar Leite está fazendo aqui, né, como presidente da academia, é revolucionário. Então, eu nunca vi uma maneira de conduzir a academia com todos esses projetos antes. Então, eu vejo a importância da academia não só dentro do aspecto da filosofia, mas dentro de um aspecto mais amplo, né, mais ligado à sociedade, né, à cultura, né, à participação, né, os eventos, né, que ele já tem feito, né, mas o projeto, né, de fortalecer e desenvolver uma academia, vamos dizer assim, profissionalizar, entre aspas, a academia de filosofia. A academia realmente de filosofia mudar o perfil para ser realmente, né, e como já está sendo, né, para todo o Brasil e para fora do Brasil também. A filosofia eu vejo como algo absolutamente necessário ao ser humano. A filosofia, ela é um meio em que o ser humano vai se autoconhecer e, a partir desse autoconhecimento, ele se abre para a realidade do seu próprio mundo. Ortega Gasset falava, eu sou eu e minha circunstância. Então, eu tenho que primeiro voltar os olhos para dentro de mim, entender, né, o que eu sou, e, a partir daí, me conhecendo, buscando me conhecer, aí eu posso conhecer, né, aquilo que está fora de mim, a minha própria realidade. Então, a filosofia eu vejo como algo absolutamente necessário, né, para a vida humana. É aquele conhecimento, já falava, né, que você vai pensar profundamente sobre as coisas. Ou seja, você, com o pensamento filosófico, com a reflexão filosófica, você mergulha no centro das coisas. Você mergulha no centro, né, da própria realidade. Buscando isso. A pessoa ela sempre vai se questionar, ela sempre vai buscar respostas. Então, é importante, nesse aspecto, não são as respostas, mas o procurar, o perguntar, o questionar. E essa é a postura fundamental da filosofia.
E só assim você se espanta. Você tem esse aspecto, esse ponto fundamental da vida humana, que é você se espantar com a realidade, né? Não fechar os olhos para ela.